Maravilha, é isso, ok? Então vamos lá, vamos começar aqui o nosso dia de hoje. Então é o seguinte, eu quero falar hoje de indicadores, que eu tenho visto que tem sido uma dor muito grande para muita gente de levantar os indicadores. E principalmente porque eu preciso dos seus indicadores, para eu saber quem que está indo bem, quem não está e onde que eu tenho que atuar de maneira mais forte. O Erasto, por exemplo, ele me apresenta uma vez por mês, os faturamentos que não estão crescendo. Então ele fala, ó, esses daqui, eles não cresceram. Eu falei, opa, peraí, aí ele vai um a um, ó, esse daqui. Então esses faturamentos foram os que não cresceram aí ao longo dos últimos 30 dias. Não, peraí, vamos ver o que está acontecendo. Então eu preciso saber, senão eu não consigo agir. Lembra, o Outlier não é um curso. Qual é a diferença de curso para consultoria? Curso eu pego um conhecimento, como eu vou fazer agora no sábado, ou vou fazer agora na sexta também, e, bum, despejo para todo mundo. E aí cada um absorve o que der para absorver. O Outlier é personalizado, tem consultoria individual, tem o Erasto discutindo com os outros consultores os cases dos Outliers, de vocês. Tem o Erasto trazendo para mim alguns casos mais complexos. Então, mais complexo não porque eu sou melhor ou pior, tá? É porque eu já vi mais coisas, só por causa disso. Eu tenho mais experiência porque eu já vi mais coisas. Então, com isso daí, a gente precisa saber dos indicadores, senão eu não consigo ajudar. Senão você vai aproveitar o Outlier pela metade, que é só o que eu estou distribuindo de conteúdo para vocês e não aquilo que vocês estão conseguindo de resultado com esse conteúdo. Tá bom? Então, é muito importante a gente ter os indicadores de vocês para eu saber onde que eu tenho que atuar. Senão eu fico cego. Eu vou atuar em algumas pessoas, algumas não, a maioria, né, que está passando os indicadores, só que a outra que não passa, eu não consigo atuar ali. Eu falo, sei lá, né, deve estar indo bem, né? Não sei, né? Deixa aí, né? O cara não quer passar, deixa quieto. Então, eu preciso dos indicadores de vocês. Então, vamos falar hoje sobre indicadores. Primeiro indicador, receita. Bicho, se você não tem a receita da sua empresa, cara, se joga. Assim, como assim? Você não tem a receita da empresa? Tem gente que não tem a receita da empresa. Putz, não sei quanto que eu faturei. Como você não sabe quanto você faturou? Não existe condição de você não saber quanto você faturou. Não existe isso. Tipo, isso não faz parte do mundo das empresas. Tem que saber quanto faturou. E como que você descobre quanto você faturou? Bom, primeiro você pode ver o quanto que entrou na conta, né? E aí, mas é que entra na conta investimento meu, vendas. Então, separa, bota uma outra conta, a conta jurídica, né? Geralmente não se sabe quanto faturou quando mistura conta pessoa física e pessoa jurídica. Não pode, tem que separar as contas. Tem que ter uma conta da pessoa jurídica, uma conta da pessoa física. Por isso que a pessoa jurídica é uma pessoa. Ela é tratada como por isso que é pessoa jurídica, PJ. É uma pessoa, só que uma pessoa jurídica, que vai ter um CPF e um CNPJ. Mas é uma pessoa, tem que ter uma conta só para ela. Então, esse é o primeiro motivo pelo qual as empresas não conseguem auferir a receita do final do mês, do mês anterior, né? E um outro motivo é não ter o controle. Mesmo que tenha pessoa jurídica, não tem o controle. O que você tem que fazer? Tem que fazer. Não existe condição de você não fazer isso. Uma coisa chamada conciliação bancária. Conciliação bancária. Se você não tem isso no teu financeiro, cara, o teu financeiro está bagunçado demais. O que é a conciliação bancária? É um trabalho chato, é um trabalho, assim, enfadonho, em que você pega cada real que entrou no banco, você olha lá, né, teu extrato, pega cada real e concilia, ou seja, fala o que é aquele real ali, que entrou e que saiu, né? R$1.200. O que é isso aqui? Isso aqui é o aluguel. Então, você vai lá, aluguel. R$1.800. O que é isso aqui? Isso aqui foi uma venda que a gente fez que entrou, né? Foi uma venda que a gente fez. Tem que ter conciliação bancária. É um trabalho que é muito chato, mas é muito chato. Mas se você não tiver, você não tem controle sobre o seu negócio. Tem que ter alguém para fazer. Contrata um BPO. Contrata um BPO financeiro, que é uma pessoa que cuida do teu financeiro. Tem um monte por aí, tá? Tem um monte por aí. Contrata um BPO. Quando você faz conciliação bancária, acontece uma coisa mágica.
Então, peraí que deixa eu desenhar aqui. Quando você faz conciliação bancária, acontece uma coisa mágica. Acontece o seguinte, daí que vão sair os indicadores. Então, você vai no banco, você vê tudo que entrou e saiu da sua conta. Conrado, a minha conta jurídica e física é a mesma coisa. Então, você vai ter que fazer conciliação bancária da sua conta física jurídica. Já começou errado, mas tudo bem, é isso que tem, então é isso que você vai trabalhar. Você tem que fazer o que é as custas da sua vida e o que é da empresa. Por exemplo, tem um outlier aqui, que eu não vou falar o nome, chegou para mim e falou o seguinte, a gente fatura 80 mil reais, 80, 90, 100 mil. E o meu Prolabore é uns 30 mil. Isso chama, eu vou representar, 80 a 100 mil, 80, 90, e o Prolabore é 30 mil. É a mesma coisa que você pegar uma faca, imagina que você pegar uma faca, pegar a faca com as duas mãos, apontar para o seu peito, enfiar e rasgar. Por quê? Porque isso chama-se expoliar a empresa. O Prolabore não pode ser 30%, 40% do faturamento. Não, meu Deus! Isso significa você fazer a empresa pagar suas contas, não você trabalhar pela empresa, para que ela cresça e te dê dividendos e um grande Prolabore. Então, o Prolabore, na minha opinião, é de 2,5% a 8%, 9%, 10% quando a empresa é muito pequena da empresa. Porque aí o teu aluguel talvez já seja 10% do faturamento da empresa. Mas quando ela é muito pequena, quando ela é grande, é 2,5%, 5%. Às vezes 1,5%. Tá? É lógico, Conrado, eu faturo 20 mil reais. Não dá para pegar 2,5% do Prolabore, senão eu não vivo. Tá, então você vai aumentar. Mas não dá para chegar a 40% da empresa. Não tem empresa que sobreviva desse jeito. Tá? Então, toma muito cuidado com o quanto que você pega da empresa. Tá? Pode ir até 10%? Pode, mas, cara, aí você tem que controlar muitos outros custos, tá? Mas o ideal é 5%. O ideal é 5%. Assim, que eu vejo que é legal, que você é o dono da empresa, você corre todos os riscos e você não está espoliando a empresa. Mas, Conrado, 5%, 10% ainda assim não dá para o padrão de vida que eu quero. Então, muda o seu padrão de vida. Até que você aumente o faturamento da empresa, muda o padrão de vida. Lembra, eu não sei se eu contei aqui, que eu morava dentro da empresa durante 2 anos, quando eu montei a PubliWeb, a minha agência. Eu morei na edícula, 2 anos morando num espaço de 4x3, assim, de tipo 12 metros quadrados, talvez menor até. Por quê? Cara, porque eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel da empresa e o meu aluguel. E então eu fui para dentro da empresa, pronto, acabou. Pô, foi um negócio gostoso? Não, não foi. Foi ruim pra caramba, foi horroroso. Mas eu consegui fazer a empresa decolar, porque sobrava dinheiro para a empresa. Então vamos lá, conciliação bancária. Você vai pegar cada continha que entra e que sai lá no extrato do seu banco, cada continha que entra e que sai, aqui são as despesas, né, custos, despesas, você tem que falar de onde que é. Então, ó, isso aqui é tal coisa, isso aqui é tal coisa, isso aqui é tal coisa, isso aqui é isso, isso aqui é isso, isso aqui é isso. Tem que ter conciliação bancária, de preferência diariamente. Porque se você deixar para fazer uma vez por mês, você não vai lembrar. Então, todo dia, você reserva lá 30 minutos, 20 minutos que seja, e faz a conciliação bancária. Porque não é tanto movimento assim. Tá? Se fosse tanto movimento assim, você tinha um departamento financeiro para cuidar disso. Se você não tem, é porque a tua empresa não performa tão bem ainda. Então, o que você tem que fazer? Faz todo dia. 20 minutinhos por dia, 10 minutos se bobear. Só que depois disso, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar cada uma dessas entradas e saídas e você vai alocar num centro de custos. Então, por exemplo, isso daqui foi o Facebook. Foi o tráfego lá da campanha do Instagram. Então, isso aqui está alocado no marketing. Então, aqui está alocado no marketing. Acabou. Esse custo está alocado no marketing. Isso aqui, geralmente a entrada é vendas, né? Então, vamos falar que isso aqui foi vendas. Vou até botar uma outra cor aqui. Isso aqui é o básico
para você ter mais domínio dos seus indicadores. O básico, isso daqui. O básico. Não dá para começar uma empresa sem fazer conciliação bancária. Não dá. Não tem como. Impossível. Impossível. Tem que fazer. Todo dia, pega o extrato do banco, tudo que entrou, tudo que saiu. Lógico que para isso você vai ter que colocar tudo no banco, correto? Nem tudo está no banco. Tem coisa que não entra no banco. Como é que é? A gente recebe em dinheiro, aí já paga a conta direto e tal. Ok, tudo bem. Então o que você vai fazer? Você vai você não vai pegar o extrato, então você vai pegar o extrato, vai baixar o extrato, vai colocar no Excel e depois vai colocar as entradas que não entraram no banco e os custos que não passaram pelo banco também. No banco é melhor, porque você controla melhor, mas a gente sabe que nem sempre isso é uma realidade. Então você tem que ter isso registrado. Nem que você pegue o seu celular e todo o dinheiro que entrar e sair da empresa, você anote para no final do dia você conciliar. Então, aí você vai colocar aqui é vendas. Então aqui é vendas, aqui é vendas, aqui é... Porque você tem que conciliar a venda também. Quer dizer, qual foi o produto que vendeu. Aqui é vendas, aqui é venda. Legal. Aí as outras despesas. Aqui é Facebook. Aqui é, por exemplo, material de limpeza. Por exemplo, né? Você está lá. Aqui também é Facebook. E aqui é folha, por exemplo. Tá? Folha. Beleza. O que você vai fazer depois? Você vai pegar, material de limpeza, isso aqui faz parte do administrativo, por exemplo. Então, aqui está alocado no admin, no administrativo. Aqui está alocado no marketing. Aqui está alocado, depende, né? Na folha, você vai separar. Tá, esses R$ 1.900 é folha de quem? É folha do vendedor. Folha, salário do vendedor, está alocado no departamento de comercial. Departamento de vendas, né? Departamento comercial. Isso daqui também é folha. É a folha do meu analista de mídia social. Mídia social. Então isso aqui está alocado na folha do marketing. E vendas? Vendas. Então, isso daqui é vendas do produto A. Isso aqui é vendas do produto A. Isso aqui é vendas do produto B. Você tem que saber, né? O que é aquele dinheiro que entrou? Aqui do produto C. Aqui do produto A de novo. Você tem que saber. Por quê? Porque daí você vai comparar o que entrou de dinheiro em cada produto, por exemplo, legal. Quanto que eu gastei em anúncios para esse produto A? Eu gastei tanto, que está no marketing, né? Que é dinheiro de investimento em anúncio e marketing. Quando faz a venda, você fez a venda, né? Não está alocado. A venda é um dinheiro que entra, veio do comercial, mas não está alocado. O que está alocado em cada departamento são os custos. A receita é o que entra, né? Então, o dinheiro são as entradas. Então, com isso, você vai pegar tudo que entrou aqui no produto A e vai comparar com tudo que você investiu, por exemplo, no anúncio de produto A. Conrado, eu invisto no anúncio só da empresa de maneira geral. Beleza. Então você vai ter o produto, mas sabe que você investiu na empresa e as entradas foram tanto. E você vai calcular um ROAS mais geral, ao invés de anunciar por produto. Tem gente que anuncia por produto, tem gente que anuncia a empresa inteira. Ok, tranquilo. Você vai calcular o ROAS. Então, a conciliação bancária permite que você descubra muitos dos indicadores que você precisa, que são os indicadores financeiros. Existem também os indicadores de vendas, então, os indicadores de marketing, então, indicador financeiro, é isso daqui. Isso daqui você pode fazer no Conta Azul. Se você tiver um Conta Azul, muito simples, você faz isso daqui. Tá tranquilo, sim, mas tem que assinar um software. Lembra, a ferramenta é o que faz com que você consiga ganhar produtividade e controle. Ferramenta faz isso, produtividade e controle. Como assim produtividade e controle, Conrado? Produtividade, você faz mais coisas em menos tempo, a ferramenta faz boa parte das coisas para você, e controle, você sabe exatamente o que está acontecendo na sua empresa. Porque daqui você tira um monte de gráficos, dashboards. Dá para fazer isso no Excel? Dá para fazer no Excel também.
eu aconselho, como faz numa empresa que tem mais de 1.000 itens para fazer esse lançamento de controle entre vendas e marketing. Você pode, aí depende, se você tem mais de 1.000 itens, provavelmente você tem um sistema que você já cadastra os itens que foram vendidos, porque mais de 1.000 itens, tipo supermercado, não tem como não ter um sistema. Você vai fazer o download do sistema e vai colocar no Excel ou vai fazer o download da planilha, vai fazer o upload da planilha no Conta Azul, por exemplo. E a partir daí, isso aí é entrada. É entrada, vai falar o que vendeu de cada produto. Provavelmente, se você tem 1.000 itens, esses itens estão categorizados, laticínios, né? Então, está categorizado. Se está categorizado, quando você fazer o download da planilha, provavelmente esse sisteminha já vai vir com a categoria. Então, você não coloca produto a produto, você coloca o quanto que teve de entrada da categoria 1, da categoria 2, e depois, se você quiser explodir aquele indicador, você entra em todos os produtos que venderam daquela categoria. Tá bom? Então, cada negócio vai ter a sua maneira de fazer a conciliação. Então, por exemplo, a nossa conciliação bancária é complexa, porque tem muito volume, né? tem muita coisa acontecendo todo dia, e eu tenho basicamente uma pessoa lá só para fazer, não só para fazer isso, não, ela faz várias coisas, tá? Que é o Carlos. Só que ele fica fazendo isso durante um bom tempo. E não tem jeito, não é automático. Algumas coisas até dá para automatizar, mas não é automático, porque o banco não sabe que aqueles R$ 838 saíram para o fornecedor que você nunca contratou, contratou uma vez só. Quando você contrata várias vezes, você já pode automatizar isso, do tipo, sempre que entrar R$ 838 no dia 10, é do fornecedor X, que é alocado no centro de custos Y, no pedagógico, no meu caso, por exemplo. Beleza, daí já vai automatizar, mas mesmo assim você tem que conferir. No mínimo, você vai lá e passa o olho, dá ok. Tem coisas que não estarão categorizadas, porque o banco não sabe o que é aquilo. E aí você tem que ir lá e tem que categorizar. E é manual esse trabalho. É manual. Tem muita coisa que dá para categorizar automaticamente, mas tem muita coisa que é manual. Então, quando você faz isso, você ganha aqui algumas coisas, algumas grandes vantagens. E aqui são indicadores financeiros. Você ganha, a partir dessa análise aqui, dos centros de custo, você ganha uma coisa chamada controladoria. Controladoria. O que significa isso aqui? É você chegar no final do mês e você fazer uma análise do que cada um desses departamentos, administrativo, marketing, comercial, marketing, o que cada um desses departamentos gastou. Então, você vai colocar aqui o custo total. O custo total, tudo que a empresa gastou ao longo do mês foi de, por exemplo, R$ 50 mil. Beleza. Quanto que o marketing gastou? O marketing gastou R$ 20 mil, que foi 3 mil de folha. Então, você vai colocar lá 3 mil de folha. Depois de tráfego, foi 17 mil, só para a gente simplificar. Tem as ferramentas também, etc. Mas vamos destrinchar melhor aqui. Digamos que eu gastei aqui mais 15 mil de tráfego e de ferramentas, o RD Station, o ActiveCampaign, etc. Ferramentas que estão alocadas no marketing. Teve aqui mais R$ 2 mil. Beleza. E você faz isso mês a mês. Então, mês a mês, você vai fazer o percentual do seguinte. Isso aqui foi o custo de setembro. Então, isso aqui foi o custo de setembro, por exemplo, tá? Isso aqui é setembro. Aí, quando foi em outubro, o marketing gastou o custo total, vou repetir aqui para simplificar, o custo total... Peraí, porque eu não gosto das coisas zoneadas. Deixa eu organizar isso aqui, deixar chegar mais para cá. Então, o custo total de... Peraí. Tá aqui. Então, aqui foi setembro. No custo total de outubro, já mudou um pouquinho. Então, de repente, o meu custo foi de
55, sendo que a minha folha continua igual, eu coloquei mais, o meu tráfego continua igual, só que aqui eu fui para R$7.000. Opa, peraí, por que eu saí de 2.000 para 7.000? É isso que você vai ver. Esses saltos percentuais aqui. Então, quando você analisa mês a mês, isso, então, 7 dividido por 3 vai dar um aumento de mais 133%. Você vai analisar, esse número aqui é um número importante, porque é a variação do custo mês a mês. E daí você fala, opa, tem um negócio aqui, cara. Por que a gente aumentou 133% o custo com ferramenta? Ah, porque a gente assinou uma ferramenta nova que é em dólar, que não. Peraí, mas por que a gente assinou esse negócio? Não dá para substituir, não dá para fazer sem isso, porque é isso que vai aumentando o custo. Os pequenos aumentos, né? Então, quando você tem esse controle, você olha para o que você pode diminuir. Pô, será que a gente não pode diminuir o tráfego? Não. Será que a gente está realmente... Qual é o ROAS que esse tráfego está trazendo? Daí você entra em cada custo e analisa se você pode diminuir e aí tem duas coisas. Tem duas coisas que você pode fazer a partir daqui. Corte de custos e aumento de produtividade. O que significa cada uma dessas duas coisas? Corte de custos eu vou diminuir bastante o custo e a minha receita ela vai ficar igual ou vai diminuir só um pouquinho. Então, por exemplo, a gente teve diminuição de receita, tá? Eu tive diminuição de receita de 2019 para 2020 para 2021. Não, 2020 para 2021 não. 2020 para 2021. A gente teve uma pequena diminuição. A gente diminui a receita em 10%. 12%. Até o final do ano, né? Provavelmente. Só que eu diminui o meu custo em 50%. Então, olha só. Eu diminui o meu custo da empresa em 50%, e minha empresa tem um custo alto, 50% é muito dinheiro, Abrindo os números para vocês, eu cheguei a ter custo de 1.200.000. Hoje o meu custo é de 600 e poucos mil, e a gente está indo para 580. Eu diminui em 50% o meu custo. Olha isso, 50%. Só que eu diminui a minha receita também. Enquanto? 10%, 12%. Então, quer dizer, eu diminui muito o meu custo e diminui um pouquinho a receita. Ou seja, eu ganhei lucratividade. Tá? Porque lembra que empresa boa é empresa que dá lucro. Não é empresa grande, é empresa pequena, é empresa que dá lucro. Então, quando eu faço isso daqui, corte de custos, eu corto o custo. Algumas vezes eu corto o custo cortando receita também. Tudo bem, se continuar a Renata está fazendo um trabalho excelente. Por isso que ela é CEO, não é à toa, não. Então, eu não chego nem aos pés do trabalho que ela está fazendo em termos de finanças, de controle, nem aos pés, imagina, não chega nem perto. Então, olha só, aqui a gente tem um corte de custos grande e uma diminuição de receita pequena. Isso aqui torna a empresa mais lucrativa. E o que é aumentar a produtividade? Aumentar a produtividade já é um outro jogo. É manter os custos e aumentar a receita. É que eu mantenho o custo, eu seguro o custo e não deixo ele subir. Ou então subo um pouquinho, mas a receita aumenta bastante. Tá? Então eu já fiz isso, quer dizer, hoje a gente investe menos em tráfego, na verdade investe a mesma coisa, eu estou investindo até um pouco menos, só que eu aumentei a minha receita. É lógico que o ideal é eu diminuir o custo e aumentar a receita. Aí é o mundo ideal. Como que você consegue isso? Analisando o que funcionou e o que não funcionou, ganhando produtividade. Ou seja, você analisa os teus custos, explode cada um deles. Então, por exemplo, aqui eu estou analisando o tráfego, R$15.000. Isso é um dado bruto. Mas, se eu explodir esses 15 mil, eu vou chegar, por exemplo, que eu estava investindo 3 mil no YouTube que não estava resultando em nada. Eu simplesmente tiro esses 3 mil do YouTube e jogo esses 3 mil no Facebook, que estava me dando ROAS maior. O que acontece? Eu mantive o meu custo, mas eu aumentei minha receita porque o ROAS do Facebook estava maior do que o ROAS do YouTube, por exemplo.
mas eu não aumentei o custo, eu só aloquei de maneira mais inteligente o dinheiro que eu já estava gastando. Eu realoquei o dinheiro. Entenderam isso? Ok? Então, tudo isso aqui vem da conciliação. Porque quando eu faço a conciliação bancária, eu olho para o meu extrato do banco e vejo cada coisa que entrou e saiu, eu consigo ganhar a controladoria. Eu controlo o que aconteceu. Eu controlo. Eu vejo cada dinheirinho, cada centavo que entrou e saiu na minha conta, ou no meu Excel, se nem tudo passar pela conta, e eu aloco isso em algum centro de custos. E depois disso, o que eu faço? Eu explodo aquele custo. Então, por exemplo, o custo de 15 mil de tráfego, eu explodo esse custo olhando, então aqui eu gastei X no YouTube, X no Facebook, X, eu explodo isso. E aí sim, eu tenho controle financeiro da empresa. Isso aqui é a base do controle financeiro. Sem isso, você não tem controle financeiro. Não tem como ter. Porque sai dinheiro e entra dinheiro, bicho, você não tem a mínima ideia de para onde foi e de onde veio. Todo mundo entendeu isso daqui? Gente, eu estou fazendo um grande resumo do que foi uma maestria financeira, uma parte de uma maestria financeira, que é falar de conciliação bancária. Eu estou explicando do meu jeito aqui, o jeito mais didático possível. A partir daí, você começa a ter indicadores. Então, você tem indicadores de quanto que entrou, porque aqui tem custo, vamos pegar receita aqui, só para a gente... Digamos que aqui, vou colocar aqui uma outra coluna que é... Outra coluna não, uma outra linha aqui que é receita. Tudo que entrou não. Vamos mudar, vamos deixar mais tecnicamente aqui. Eu vou falar de faturamento. Então, quanto que eu tive de faturamento? Faturamento não é receita. Faturamento não é receita. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu subir isso aqui, porque a gente vai melhorar aqui a linguagem aqui. Então, olha só. Faturamento e depois eu tenho que ter a receita. São coisas diferentes. Conrado, o que é faturamento? Tudo que você vendeu. Eu faturei nesse mês 100 mil reais. Quanto que entrou na tua conta de dinheiro líquido que você pode ir lá e sacar? Entrou 80 mil reais. Então, quer dizer, você teve uma perda aqui de 20% do teu faturamento com relação à receita. Só que esses 80 mil pode ser, tem coisa que, digamos que, vamos dividir esses 80 mil aqui. Vamos dividir, só para a gente destrinchar melhor esse número aqui. Digamos que esses 80 mil foi o seguinte, entrou 70 mil desse mês, mas entrou mais 30. Peraí. Ficou feio. Entrou 80 mil desse mês, mas entrou mais 30 de contas dos meses anteriores. Porque, de repente, você parcelou alguma coisa que está entrando agora. Então, aqui entrou 70 mais 30. Sendo que 70 veio desse mês aqui. Por que é importante você fazer isso? Para você saber o seguinte... Quanto que de fato entrou? Porque o número nunca é igual, tá? Faturamento, regime de caixa, competência, né? O que você faturou não é igual ao que entrou na tua conta bancária. E o que entra na sua conta bancária é o que é importante. Isso aqui é o que é importante. Não é o que você faturou. Você pode ter faturado R$1 milhão. Se só entrou 20 mil na sua conta, bicho, você vai ter prejuízo. Por quê? Porque você tem o teu DRE, que é aquele gráfico, aquela tabela que você faz no final do ano, está lindo, todos os números fecham, mas no fluxo de caixa, que é o dia a dia, não tem dinheiro para pagar a folha. O que quebra a empresa não é o DRE. O que quebra uma empresa é o fluxo de caixa. É o dia a dia. É a folha, é a conta do mês que vem, que você não tem dinheiro porque você vendeu, mas não entrou na conta, você parcelou, você vendeu para um grande player que vai te pagar daqui a 90 dias, aquele dinheiro não entrou na conta. Então, o que quebra uma empresa é fluxo de caixa, não é DRE.
Não é aquela planilha que você faz com o demonstrativo de resultado do exercício, né? Quer dizer, o exercício de 2020. Não é isso que quebra a tua empresa. O que quebra a tua empresa é a conta do fornecedor do mês que vem. É isso que quebra. Então, quando você tem aqui o faturamento, você faturou, mas também não tem entrada. Aí você fala o seguinte, cara, eu faturei aqui 100 mil, entrou 70. Entrou 100, vai, porque tem 30 do mês passado. Como é que a gente melhora isso daqui? Vamos mudar o meio de pagamento. Por exemplo, a gente faturava muita coisa via Provi, que é um meio de pagamento. Todo mundo é aprovado, parcela no boleto e eles cobravam. Só que a gente recebia à medida que eles recebiam. No final das contas, o que a gente fazia era terceirizar o departamento de cobrança. E daí, às vezes, a gente vendia, sei lá, 500 mil reais que a gente ia receber em 12 parcelas de 42. Ou seja, nesse mês entrou 42, só que a gente vendeu 500. Qual a comissão que o vendedor recebia? Em cima de 42 ou de 500? De 500. Então a gente tinha qual é o imposto que eu pagava? Em cima de 500. Então, dependendo de como que a gente fazia isso, né? Porque a gente pode passar a nota só na entrega do serviço, né? Mas se o cara compra o serviço que é entregue agora e ele parcelou, a gente vai passar a nota agora, a gente paga imposto em cima de 500, mas só recebe 42. Então, naquele mês, o fluxo de caixa ficava horroroso, porque tinha um imposto em cima de 500, na verdade, tinha prejuízo, né? Tinha a comissão do vendedor, tinha os custos da venda, que era o tráfego, tudo isso incidia dentro do mês que eu só recebia 42 mil. E aí, daqui a 2, 3 meses é que a conta ia começar a fechar. Ou seja, eu tinha um problema de caixa, né? Porque saía muito e entrava pouco. E aquele negócio ia entrando ao longo do tempo. Quando eu mudei o método de pagamento, eu falei, não, eu não aceito mais Provi, agora eu aceito só cartão. Eu diminuí a receita. Por quê? Porque o faturamento, porque menos gente comprava, então de repente eu fui para, sei lá, 90 mil reais, só que na minha receita eu recebi os 90 mil e digamos que eu recebi mais 10 do mês anterior. Então quer dizer, a minha receita foi de 100 mil, o meu faturamento foi de 90, só que eu consegui transferir todos os 90 mil que eu recebi naquele mês para a minha receita. Digamos, por exemplo, só aceito pagamento à vista agora. Tudo que entra se transforma em dinheiro. E eu ainda tenho 10 mil do mês anterior. Então, eu continuo fazendo 100 mil de... Desculpa, aqui eu errei. Aqui é 10, né? 70 mais 10. Porque deu 80, né? Então, eu consegui fazer mais receita, 100 mil, diminuindo o meu faturamento do mês. Isso ajuda muito o meu fluxo de caixa, porque para gerar 100 mil eu tive um custo, para gerar 90 eu tive um custo menor. E mais ainda, quando eu olho para o meu custo, eu posso falar o seguinte, cara, a gente está gastando, eu faturei 90 mil, mas gastei 15. Como é que a gente melhora isso? Vamos gastar menos. Desculpa, esqueci. Então, aqui, no mês de setembro, eu faturei 100 e entrou de receita 80. 70 desse mês, eu perdi aqui 30%, que vai entrar nos meses seguintes, e mais 10 mil que entrou do mês passado, por exemplo. Só que aí no mês seguinte, eu mudei o método de pagamento, mudei o meio de pagamento. Saí de um pagamento de Provi, por exemplo, que me paga à medida que a pessoa vai pagando, e mudei para cartão de crédito à vista. Ponto, acabou. E daí o que aconteceu? Ou então pagamento à vista. Eu faturei 90 e entrou 90. Aí depois vão ter os custos de taxa de transação, etc. Então, eu não estou contando com os custos primeiro. Então, faturei 90, entrou 90. E eu tenho mais 10 do mês anterior, ou de meses anteriores. Isso quer dizer que eu fiz 100 mil de receita, tendo feito só 90 mil de faturamento. Isso melhorou muito o meu fluxo de caixa, não é? Porque agora eu posso ter aumentado o meu custo, mas eu aumentei a minha receita, o que entrou no banco. E depois eu vou ter as custas de transação, etc. Então, com isso, eu melhoro o meu fluxo de caixa. E, de repente, eu olho e falo o seguinte, mas peraí, eu continuo gastando aqui 15 mil em tráfego. Eu gastei 15 mil, mas faturei só 90. Ou seja, eu fiquei menos eficiente no tráfego.
Como é que a gente aumenta a eficiência desse dinheiro aqui, do tráfego? Bom, eu tenho que fazer os 15 mil faturarem mais. Deixa eu dar uma olhada aqui e ver o que desses 15 mil está realmente trazendo receita e o que não está. De repente eu descubro que desses 15 mil, vamos colocar assim, ó, desses 15 mil para os 90, digamos que só 10 mil esteja trazendo os 90. E os outros 5? Os outros 5 estão se perdendo, não estão trazendo nada. Os outros 5 estão indo para o limbo. Opa, peraí. Onde que eu estou colocando esses 5 mil? No YouTube. Eu estou colocando 5 mil no YouTube que não está gerando dinheiro nenhum, não gerou nenhuma venda. Então, pega esses 5 mil no mês que vem e joga para o Facebook, que é o que me gerou 10 para 9. E daí eu vou colocar 15. 15 vai aumentar mais 45 mil aqui, vai para 135. Com isso, eu aumento o meu faturamento e, se eu já mudei o meio de pagamento, estou mais eficiente em faturamento versus receita, eu aumento minha receita também. Então, com isso, eu fico mais eficiente, porque eu estou investindo a mesma coisa em tráfego e estou faturando mais, porque eu melhorei a minha campanha. Eu estou alocando melhor o meu dinheiro. Entenderam? Entenderam isso? Ok? Então, tudo começa nos indicadores. Tudo começa na conciliação bancária. Da conciliação vem para os centros de custos, onde que cada centavo está alocado. Depois disso, vem para a divisão na controladoria. Quanto que cada departamento vendeu. Gastou. Só que, e a presidência, onde fica o teu prolabore e os custos seus, pessoais, da presidência, que também é um centro de custo. Você é um centro de custo. Então, aqui, a gente tem o marketing gastando 20. Aqui, eu continuei gastando... não, aqui eu gastei mais, né? Aqui eu aumentei o custo aqui. Não, aqui não foi 20, aqui foi mais. Eu errei a conta aqui, meu Deus, ninguém falou nada. Então, 15, 18, 20. Isso, aqui eu acertei. Aqui está exatamente igual. Aqui é que eu esqueci de mudar aqui. Então, aqui eu estou 15, 18, aqui eu estou com 25, né? 25. Aqui eu estou com 25. Então, aqui, eu olho e falo, opa, eu aumentei aqui o custo do marketing. Caramba, eu aumentei o marketing, 25 dividido por 20, obviamente, vai dar, eu aumentei em 25%. Eu aumentei as custas do marketing em 25%. Onde que teve esse aumento? Então imagina o seguinte, eu estou olhando aqui, ó. Eu tô só até aqui, ó. Eu tô só até aqui. Só até aqui. Eu não olhei ainda, eu não explodi ainda o marketing. Eu tô só até... Deixa eu fazer o seguinte. Digamos que eu esteja... Peraí, para ficar bem explicado isso aqui. Então, digamos que eu estou aqui. Eu olhei para o marketing e vi o seguinte, opa, eu gastava 20, estou gastando 25 agora. Peraí, o que aconteceu? Vamos explodir esse centro de custos aqui. Explodir. A folha continuou igual, o tráfego continuou igual, mas em ferramentas eu aumentei 133%. Foi isso que aumentou o meu custo do marketing. Então, o que eu fiz para aumentar em 133%? A gente comprou uma ferramenta nova em dólar. Então, aí você analisa onde teve o aumento. Sempre você vai analisar o percentual, porque o restante continua igual. Então, você vai analisar o percentual. A não ser que você olhe e fala, cara, a gente não aumentou nada, mas a receita despencou. Opa, o que aconteceu? Aí você vai explodir isso para descobrir. E daí você vai descobrir que não, a gente não aumentou nada, mas as vendas foram menores. Aí você vai lá para o comercial. O que aconteceu? A venda caiu. Esse é o controle que você tem que ter. A partir do momento que você tem a conciliação, que você tem a controladoria e que você tem, a partir daí você tem os números, os indicadores, daí você decide. O que a gente vai fazer? A gente vai cortar custos, mantendo ou diminuindo só um pouquinho a receita, ou até aumentando a receita, né? Você pode aumentar a receita também. Você vai acabar não aumentando muito, mas você vai aumentar a receita. Ou a gente vai manter o custo igual e aumentar a receita. É uma decisão essa. Ou eu vou diminuir ou manter igual o custo e aumentar a receita,
ou eu vou manter o custo ou até diminuir um pouquinho e manter receita. Quer dizer, ou eu vou diminuir o custo e aumentar a receita, ou eu vou manter o custo e aumentar a receita. Tá? Então, se eu fizer aqui uma tabela aqui, vamos fazer uma tabela aqui. Aqui é custos, aqui é receita. O tempo todo, você está olhando para isso, custos e receita. Se você está aumentar eficiência, se você está aumentando eficiência, você está mantendo ou diminuindo custos e aumentando receita. Se você está cortando custos, você está diminuindo bastante custos, mantendo receita ou diminuindo só um pouquinho a receita. Isso aqui. Tá? Porque geralmente diminui, pode ser que aumente, né? Mas geralmente diminui. Então, isso é aumentar a eficiência. Quer dizer, eu estou mantendo o custo, estou segurando o custo, estou diminuindo só um pouquinho. E a minha receita, ou então aumentando, diminuindo, vamos botar aqui aumentando. Eu estou aumentando um pouquinho ou mantendo, e a receita aumentou. O que eu fiz? Aumentei a eficiência. Como que eu aumento a eficiência? Então, vamos colocar aqui. Como que eu aumento vou fazer aqueles troubleshooting, né? Troubleshooting, isso que é daqueles manuais assim que a gente vê como que eu faço tal coisa, se acontecer isso, faça aquilo e tal. Então, olha só, presta atenção nisso aqui, Como que eu trabalho aumento de eficiência? Primeiro, aumento de ticket médio. Isso aqui trabalha eficiência. Eu estou vendendo a mesma coisa, em quantidade de vendas, né, em clientes novos. Só que eu aumentei o ticket médio. Como que eu aumento o ticket médio? Quais são as maneiras de aumentar ticket médio? São 3 maneiras. Aumenta preço, faz combo ou faz upsell e cross-sell. É assim que aumenta o ticket médio. Então, de repente, eu pego um produto que ele está com uma taxa, produto ou serviço, com uma taxa de conversão alta e eu aumento o preço dele. Cara, tá vendendo pra caramba, as pessoas estão comprando muito esse produto, não estou fazendo nem esforço, vou aumentar o preço dele. De repente eu pego um combo e aumento o custo-benefício. Ou então eu trabalho muito forte upsell e cross-sell. Upsell é upgrade, né? Batata grande por mais R$1, e cross-sell já que você levou a camisa, não quer levar a gravata? É vender uma outra coisa cruzada. Então isso é uma maneira de aumentar a eficiência. Eu não estou aumentando o meu custo, o custo é igual. Talvez eu aumente um pouquinho o custo quando eu faço um upsell, em que eu tenho que gastar mais o tempo do vendedor, mas é pouquinho. Então, com isso, eu não estou aumentando o custo, mas eu estou aumentando a receita. Qual é a outra maneira de aumentar a receita? Outra maneira de aumentar a receita é, por exemplo, você vender para novos clientes. Então, mais vendas novas, vai. Mas como que eu aumento a quantidade de vendas sem aumentar o custo? Eu não tenho que aumentar a quantidade de investimento em tráfego para trazer novos clientes? Não. Você pode alocar verba de marketing de maneira mais inteligente. Ou seja, alocar o dinheiro onde está dando mais ROAS. É a questão do YouTube versus Facebook. Cara, Facebook está dando muito certo, YouTube não está dando tão certo assim. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar mais dinheiro no YouTube, ao invés de colocar dinheiro no... você vai colocar mais dinheiro no Facebook, ao invés de colocar mais dinheiro no YouTube. Entenderam? Então, aqui, você vai alocar de maneira mais inteligente,
fazendo o quê? Vamos escrever aqui, buscar mais ROAS. O que você vai fazer? Você vai buscar mais ROAS. Então, aqui já tem duas maneiras de você aumentar a eficiência. Sem aumentar custo, aumentar a receita. Quer ver uma outra maneira de você não aumentar custo, aumentar a receita? Melhorar script. Porque daí, melhorando o script, você aumenta a persuasão. Aumentando persuasão, você vende mais para aqueles quase clientes que já chegaram até você com o custo que você já teve. Então, você aumenta a taxa de conversão. Então, aqui, melhorar script aumenta taxa de conversão. Ou seja, você aumenta vendas, você vende mais, ok? Cara, deixa eu baixar mais ainda isso aqui que eu vou... Tem mais maneiras aqui. Então, peraí, deixa eu organizar aqui. Então, com isso, você aumenta a quantidade de vendas, você aumenta a taxa de conversão. Então, mais uma maneira aqui. Uma outra maneira, por exemplo, você melhorar o funil. Então, vou botar aqui, melhor. Vamos com uma outra maneira. Vender, você já sabe já. Comercial 2. Comercial 2, você não aumenta custo, ou aumenta um pouquinho, né? Aumenta um pouquinho, porque você vai ligar para os clientes que você já tem. Aumenta muito pouco, mas aumenta bastante a receita. Por quê? Porque você vende mais para os clientes que você já tem. Então, você aumenta um pouco o teu custo, mas aumenta muito a receita, porque você vende mais para os clientes que você já tem. Isso aumenta a tua eficiência. Você gera mais dinheiro com o mesmo custo. Você fica mais lucrativo. Ok? Maravilha? Quer ver uma outra maneira? Mexer na oferta. Então, você coloca um bônus. Vamos colocar aqui, ó. Você coloca um bônus. Isso aí tem a ver com melhorar o script, né? Porque você melhora a oferta e aí você faz o script em cima da oferta. Bônus, garantia, condição de pagamento. Mexer na oferta. Quando você mexe na oferta, você aumenta a taxa de conversão, porque você cria uma oferta mais atraente, logo, você aumenta aqui também aumenta a taxa de conversão. Então, vamos colocar aqui. Aqui também aumenta taxa de conversão. Isso aqui também aumenta a taxa de conversão. Ok? Maravilha? Uma outra coisa, mexer no funil. Então, aqui, mexer no funil. Isso aqui é mais complexo. Que é, por exemplo, eu contei para vocês, eu tinha um funil de ROAS 4, não, um pouco mais, vai, de ROAS 8, que era vender a imersão para depois vender o outlier, e hoje eu tenho um funil de venda direta do outlier que está dando ROAS 49. Vender direto ao outlier está me dando ROAS 49. Isso somando lead orgânico com lead pago. Então por exemplo, funil outlier no perpétuo. Se eu contar só com leads pagos, que a gente pagou pelo lead, o ROAS está 18. Se eu contar com leads pagos mais orgânicos, que vem pelo Instagram, etc., o ROAS está 49. Esse é o novo funil perpétuo. Porque antes o funil estava com ROAS 7, 8. Quando eu vendia imersão e depois vendia outlier na imersão. Então eu mexi no funil,
eu criei um funil muito melhor, mais persuasivo, aumenta taxa de conversão. Só que aqui não é tão simples de fazer. Estão vendo? Tudo isso daqui é aumentar a eficiência. Tudo isso. Aumentar o ticket médio, fazer mais vendas novas, alocando melhor a verba para você aumentar, buscar sempre as mídias, os públicos, os produtos com mais ROAS. Então, onde que você vai buscar mais ROAS? Vamos colocar aqui, onde que você vai buscar mais ROAS? Como? Você vai buscar mais ROAS, deixa eu colocar aqui, você vai buscar mais ROAS buscando público mais comprador, a mídia que converte melhor, a campanha que converte melhor, o produto que converte melhor. É aqui que você busca mais ROAS. Então, você escolhe público, o público de mulheres de 35 a 45 estão convertendo melhor do que de mulheres de 18 a 25. Mídia, o Instagram está convertendo melhor do que o YouTube. Campanha, a campanha do anúncio X está convertendo melhor do que a campanha do anúncio Y. Produto, o produto A está convertendo melhor do que o produto B. Então, você vai buscar ROAS mexendo em público, mídia, produto, campanha, por exemplo. Tá? Pode ser também região. Quando a gente vende para a região X, que é o público daquela região, né? Vende melhor. Horário. Quando a gente vende no fim de semana, está convertendo melhor, horário e dia, né? Dia da semana. Quando a gente vende final de semana, está convertendo melhor do que se eu vendo dia de semana. Então, tudo isso daqui mexe no ROAS. Tudo. Então, eu sempre tenho que buscar o quê? Aquilo que me traz mais ROAS. O que manda é o ROAS, quando eu faço anúncio, né? O que manda é quando eu não faço também, né? Só que aí não tem o ROAS porque não tem um anúncio. É o quanto que entra de dinheiro. É isso aqui. Aqui eu aumento, eu aloco melhor, de maneira mais inteligente, a minha verba. Ou seja, eu busco o que está tendo melhor ROAS e coloco o dinheiro ali. Melhorar script, daí gatilhos mentais e objeções. Então aqui, o que significa melhorar script? Significa gatilhos mais quebra de objeções. E como que eu descubro as quebras de objeções? Com os meus vendedores e com os meus não clientes. Então aqui, gatilhos e quebra de objeções. Comercial 2, vender para o cliente que eu já tenho, mexer na oferta, colocar um bônus. Isso aumenta a taxa de conversão, aumenta a eficiência. Coloca bônus. Isso aumenta a taxa de conversão, naturalmente vai aumentar a taxa de conversão. Mexe no funil, aumenta a taxa de conversão também, mas aí é mais complexo. Então, tudo isso aqui é o como, do aumento de eficiência. Tá aqui. Deixa eu fazer direitinho aqui. Tudo isso aqui é o como do aumento de eficiência, em que eu não mexo no meu custo, mas eu aumento a minha receita. Aí, depois disso, vem, que não vai dar tempo de falar agora, deixa eu só cortar aqui para não passar da página aqui. Aí, depois disso, vem o corte de custos. Como que eu corto meus custos? Aí, cada negócio vai ter uma maneira de cortar custo de maneira diferente, né? Então, deixa eu só cortar aqui. Então, aqui, cortando custo. Como que eu corto custos? Algumas coisas que eu fiz. Então, vamos separar aqui. Algumas coisas que eu fiz para cortar custo. Primeira coisa é tributos. Então, aqui, tributos. Impostos. Então, a gente fez uma baita reengenharia tributária para conseguir outra coisa que a gente pode fazer. Negociação com fornecedor, troca ou negociação com o fornecedor. Aqui entra muita coisa, tá? Por exemplo, fornecedor da maquininha de cartão. Cara, a gente toda hora tá vendo onde que fica mais barato. Fornecedor em dólar que a gente trocou para fornecedor em real. Fornecedor que a gente pegou um pacote um pouco maior, mas diminuiu o custo. Trocar
Por exemplo, a gente usa o Zoom para o Outlier, só que para todo o restante a gente usa Google Meeting. Você já deve ter percebido que antes a consultoria era dada no Zoom e agora é dada no Google Meet. Por quê? Porque a gente está com uma conta no Google, que é uma conta maior, que a gente paga um pouco mais, mas a gente economizou o dinheiro do Zoom, que a gente tinha 4 contas no Zoom. Hoje a gente tem uma só. O restante é Google Meet. A gente guardava muita coisa no Dropbox. Hoje a gente guarda no Google Drive. A gente faz o backup no Google Drive, na mesma conta do Google Meet, né? E daí a gente paga um tanto, mas a gente economizou o Dropbox também. A gente está trocando Pipefy e ActiveCampaign para RD. A gente vai pagar mais no RD, a gente pegou o RD Marketing e o RD CRM, só que a gente vai economizar Pipefy e ActiveCampaign. Então, com isso, a gente economizou 2 ferramentas em dólar para substituir por uma em real. A gente está negociando melhor os fornecedores de eventos. A gente está vendo, cara, peraí, a gente pagava isso, agora a gente vai pagar tanto, a gente vai negociar melhor. Então, isso diminui custo, negociação e troca de fornecedor. Entenderam? E aí tem mais um monte de coisa. Código de custos é um mundo, né? É um mundo. Por exemplo, folha, mandar a gente embora. Simples assim. E como é que você sabe quem que você vai mandar embora? Produtividade. Então, você também vai explodir os custos da tua folha. E aí você vai descobrir o seguinte, mas espera aí, eu estou aqui pagando X para o fulano, mas, cara, mas ele não está me trazendo esse dinheiro. Ou ele não está economizando dinheiro. Qual é a função do financeiro? Economizar dinheiro. Ponto. Manter o dinheiro lá dentro da empresa, segurar o dinheiro. Qual é a função do comercial? Fazer entrar dinheiro. Então, tem um ciclo aqui que é importante, que é você entender o seguinte, existe aqui o financeiro, aqui em cima, o marketing e o comercial. Então, isso é um tripé de faturamento da empresa. Boa parte do dinheiro fica nesses 3 departamentos. E algumas vezes fica na logística também, dependendo do que você tem. O financeiro libera dinheiro para o marketing transforma dinheiro em leads, levantadas de mão, e o comercial entrega dinheiro para o financeiro, de preferência mais do que foi gasto. É isso aqui. Quando você tem a consciência desses 3 departamentos, a primeira coisa que você tem que entender é quem manda em toda essa dinâmica é o financeiro. Porque é o financeiro que libera o dinheiro, o financeiro que recebe o dinheiro e depois ele vê entradas e saídas. Lembra que financeiro tem saídas para diversos lugares. Um deles é o marketing. Tem saída para tudo quanto é lugar aqui. Um deles é o marketing. Só que a saída do marketing é que traz, se for geração de lead, por exemplo, é que traz as entradas. Então, é uma saída muito importante. Então, o que ele vai fazer? Ele vai comparar as entradas com as saídas do marketing e vai ver o ROAS. E daí vai alocar melhor o dinheiro. Ok? Tá? Exatamente. O Renato falou uma coisa importante. Para vender bem, você ganha dinheiro, não é na venda. Você ganha dinheiro na compra. Isso é muito importante. Você ganha dinheiro quando você compra barato e consegue ganhar dinheiro mesmo vendendo barato. Então, se você compra um determinado produto por 100 e vende por 120, ok, você teve uma margem. Agora, se você compra por 70 e vende por 110, ou seja, você vendeu mais barato, o mercado comprou mais, só que você teve uma margem maior porque você negociou melhor. Então, é a negociação de quem compra e vende produto. Então, esse tripé aqui, financeiro, marketing e comercial, tem que estar muito bem ajustado. Por isso que não dá para trabalhar marketing e comercial separados. Marketing e comercial trabalham muito juntos, sob a perspectiva sempre do financeiro, que sempre está aqui em cima. Quem passa a meta do comercial é o financeiro. Você já sabe disso, é o financeiro. Já falei disso aqui, quem passa a meta comercial é o financeiro. Só que, e aí vem os indicadores. Quais são os indicadores do marketing? Custo por lead, número de leads e
taxa de qualificação do lead. Porque se o lead não tiver qualificado, o comercial não consegue fazer milagre. E como que você descobre taxa de qualificação? Através da pergunta de qualificação. Por exemplo, a minha pergunta de qualificação é: qual o seu faturamento? Qual é a sua faixa de faturamento? E quais são os indicadores do comercial? Taxa, vamos botar aqui primeiro, receita, né? Que é um indicador comercial / financeiro. Ticket médio, que é muito comercial. Número de vendas, óbvio, número de vendas, que tem que ter um número mínimo de vendas que eu tenho que fazer. Receita, ticket médio, número de vendas. Aí vem outros indicadores, né? Por exemplo, o CAC, que é um indicador do marketing / comercial. Então, vou botar aqui para o lado de cá, o CAC. O ROAS, que também é um indicador aqui de marketing / comercial, tá? Então, e taxa de conversão. Então, com isso daqui, que é um indicador bem comercial, você tem os indicadores. Legal. Esses indicadores aqui é que vão estipular as metas. Então, o marketing tem uma meta. Se tem indicador, tem que ter meta. Todo indicador tem meta. Não existe indicador sem meta. Então, CPL. Eu quero gastar por lead no máximo R$30. Isso é a meta do marketing. E eu quero gerar 40 leads por dia, numa taxa de qualificação de pelo menos 60%, ou seja, 60% tem que ser qualificado. Uma vez que eu tenha esses números, comercial, eu quero fazer pelo menos umas 30 vendas, vou colocar aqui em rosto, eu quero fazer pelo menos 30 vendas por dia, a um ticket médio de R$1.000. Então, a receita, lembra que o ticket médio mais o número de vendas traz a receita. A taxa de conversão traz o CAC e o ROAS. Né? O CAC, vai. Então, traz o CAC, a taxa de conversão, que é o quanto que eu gastei para fazer uma venda. E o ticket médio. Isso aí, vai, beleza. Então, depois o quanto... Tem um outro indicador aqui, que é o investimento em anúncios. Que é um indicador financeiro / marketing, né? Porque o dinheiro sai do financeiro. O investimento mais a receita traz o ROAS. Isso aí vocês já sabem já. Então, vamos colocar aqui, ó, investimento mais receita traz o ROAS. Tá? Investimento mais receita traz o ROAS. Então, é isso aqui. Então, eu olho para o comercial e coloco. Comercial, a receita, a meta de receita tem que ser R$100.000. O ticket médio tem que ser R$1.000. De 1.000 para cima, porque a gente está fazendo upsell. E o número de vendas tem que ser acima de 30. Não, acima de 100, né? Então, a receita tem que ser 100.000, o ticket médio 1.000, então eu tenho que ter 100 vendas no mínimo. No mínimo, o ticket médio tem que ser 1.000. Como que aumenta o ticket médio? Combo, upsell, cross-sell, aumenta preço. E lembra que o ticket médio pode ser de uma categoria, pode ser do produto, ou pode ser da empresa inteira. E taxa de conversão? Tem que ser no mínimo 10%. A taxa de conversão está ruim. Opa, se a taxa de conversão está ruim, vamos lá para o nosso... O que aumenta a taxa de conversão? Mexer no funil aumenta a taxa de conversão, mexer na oferta aumenta a taxa de conversão e melhorar o script aumenta a taxa de conversão. Então eu tenho que mexer nessas 3 coisas. Ok? Maravilha? Eu tenho que aumentar ROAS. O ROAS é um indicador, mas ele não está batendo. Opa, peraí. O que aumenta ROAS? O que aumenta ROAS, uma das coisas é alocar de maneira melhor a minha verba. Só que eu posso aumentar ticket médio. Aumentar ticket médio aumenta ROAS. Se eu não aumentar custo, obviamente. Então, aumentar a taxa de conversão aumenta ROAS também. Então, com isso, a receita não está boa. O que aumenta a receita? Opa, peraí. Aumentar taxa de conversão aumenta a receita, mas comercial 2 aumenta a receita. Mas também script, oferta e funil aumenta a receita, porque aumenta a taxa de conversão. Tá? E ticket médio, tudo aumenta a receita. Tudo aumenta a receita. Então,
Com isso daqui, o meu CAC ele está muito alto. O CAC também tem meta. Se é indicador, tem meta. Se o CAC está muito alto, tem que diminuir CAC. Como é que eu diminuo o CAC? Custo por aquisição de cliente. Com o mesmo custo, aumentando a quantidade de clientes ou com um custo menor, mantendo a quantidade de clientes. Né? Então, como é que eu mexo no CAC? Se eu for pegar aqui indicador CAC, vamos lá, como diminuir o CAC. CAC é uma relação de custo, investimento, dividido por... Vamos chegar para cá. O CAC é uma relação de custo, investimento, dividido por número de novos clientes. Bom, para eu alterar o CAC, ou eu diminuo investimento, diminuir investimento, mais aumento, mais mantendo a mesma quantidade de vendas, mantendo a mesma, ou o mesmo, né? Mantendo o mesmo número de novos clientes. Então, isso é uma maneira. Qual é a outra maneira? É isso que eu quero que vocês pensem de maneira analítica, ponto a ponto, ponto a ponto. Cada número desse ele tem que ser mexido de uma maneira individual. Então, ou eu faço isso, ou eu faço o quê? Eu mantenho investimento, mas aumento o número de novos clientes, né? Ou então eu diminuo o investimento e aumento novos clientes, que é um pouco mais difícil. Então, eficiência e corte de custo, né? Então, aqui, diminuir investimento e manter. Eu estou cortando custos. Corte de custos. Mesma coisa lá de cima. E manter investimento e aumentar nos meus clientes. Eu estou aumentando eficiência. Aumento de eficiência, né? Eu não estou cortando custo, eu estou mantendo o investimento, mas eu estou aumentando a quantidade de novos clientes. Então, eu estou aumentando a minha eficiência. E daí, como que eu aumento a eficiência? Alocando o dinheiro de maneira mais inteligente, que é justamente olhando para onde eu tenho a maior quantidade de ROAS. Então, eu estou aqui, né? Eu estou aumentando a eficiência. Então, no CAC, o que eu tenho que fazer? Eu estou aqui, né? Eu estou alocando a verba de marketing de maneira mais inteligente. Eu estou aumentando as vendas, mas mantendo o custo, ou aumentando um pouquinho o custo. É isso que eu estou fazendo aqui embaixo. Então, para mexer no CAC, eu tenho que mexer naquilo que compõe o CAC. E para mexer no ROAS, eu tenho que mexer naquilo que compõe o ROAS, receita e investimento. E para mexer no ticket médio, eu tenho que mexer naquilo que compõe o ticket médio, que é o preço do produto ou a oferta, e aí combo, upsell, etc. Entenderam? E para mexer no número de vendas, eu tenho que ver a taxa de conversão, que a taxa de conversão é uma relação da quantidade de leads que eu recebo pelo número de vendas que eu faço. Então, eu tenho que mexer nos dois. Ou eu recebo mais leads. Então, por exemplo, taxa de conversão. Então, digamos que eu quero mexer na taxa de conversão. O que é a taxa de conversão? Então, vou botar aqui embaixo. Taxa de conversão é número de vendas dividido por número de oportunidades, que pode ser lead, visita na loja, etc. O que eu posso fazer, então? De novo, eu posso fazer duas coisas. Eu posso aumentar o número de vendas mantendo o número de oportunidades, né? Então, aí eu trabalho a eficiência, eu trabalho a conversão. Então, eu posso aumentar vendas
mantendo oportunidade. Manter número de oportunidades. Que significa muito manter o custo. Aqui eu estou trabalhando o quê? Eficiência. Ou então eu posso, mesma coisa, diminuir custo. Diminuir custo significa eu posso manter o número de vendas, diminuindo o número de oportunidades. Ou seja, eu estou cortando custos, né, porque eu estou gerando menos leads. Como que eu aumento o número de vendas mantendo oportunidades e como que eu mantenho vendas diminuindo oportunidades? Aumentando taxa de conversão, trabalhando em persuasão. Então, tanto aqui quanto aqui, eu estou trabalhando com persuasão. Eu estou aumentando a taxa de conversão trabalhando com persuasão. Então, se eu aumento a minha persuasão, eu posso diminuir o custo, ou seja, eu diminuo o meu investimento em geração de leads, mas se eu estou aumentando a minha taxa de conversão, eu estou mantendo as vendas. Então, eu vendo mais, mantendo o meu custo. Eu estou fazendo isso agora. Quando eu mudei o funil, aumentando o ROAS, eu coloquei lá um funil de ROAS 18 ou 49, sendo que antes, 18 ou 49, sendo que antes eu tinha antes aqui funil novo, aqui novo funil. Agora, antigo funil, como é que era? O antigo funil era venda de imersão, e aí na imersão, venda de outlier. Eu fazia oferta de outlier na imersão. Esse funil me dava um total, né? O funil me dava um ROAS de 8. 8, 9, às vezes 10. Vamos botar de 8 a 10, vai. Por quê? Porque eu vendia imersão, gastava um tanto de dinheiro e conseguia um ROAS 3. Aí depois eu vendia outlier. Aí o meu ROAS aumentava, no frigir dos ovos dava 8 e 10. No perpétuo, eu tenho ROAS 18 se eu considero lead pago, mas se eu considero as vendas que eu fiz nos leads pagos mais dos leads orgânicos, eu tenho ROAS 49. Né? Porque aí tem venda de outlier que vem pelo lead orgânico, né? A pessoa que chega pelo WhatsApp. Só que eu gastei dinheiro do mesmo jeito, porque eu gastei dinheiro no lead pago. Então, isso daqui faz com que eu, de novo, a taxa de conversão é uma relação entre número de vendas e número de oportunidades. Eu tenho que analisar cada um dos dois. Ou mantenho um e diminuo o outro, ou eu aumento um e mantenho o outro. E como que eu faço isso? Aumentando persuasão. Tudo bem? Entenderam? Esse é o jogo dos indicadores. Tá? Esse é o jogo dos indicadores. Tudo começa na conciliação bancária para eu descobrir a quantas anda a minha empresa. É por isso que isso aqui é o trabalho do gestor. Por isso que eu falo que o gestor não pode ficar na operação. Porque não dá tempo de fazer tudo isso. É impossível. Impossível. Agora, Conrado, eu estou na operação ainda. Coloca alguém no financeiro com um job muito claro do que ele tem que fazer. Porque uma parte dos indicadores vem do financeiro. Uma parte dos indicadores vem do marketing. Uma parte dos indicadores vem do comercial. E aí você tem que colocar para cada indicador, tem um processo para levantar aquele indicador e tem uma meta para aquele indicador. Todo indicador tem que ter meta. Uma maneira de conseguir e a meta. Conrado, eu não consigo fazer isso tudo amanhã. Não, você vai demorar 6 meses para fazer isso. Talvez 1 ano. Normal, assim funciona uma empresa. Só que com isso você vai tendo cada vez mais controle da sua empresa. Você vai sabendo exatamente onde que o dinheiro está escorrendo para fora e onde que o dinheiro está entrando. Aloca mais recursos onde o dinheiro está entrando e tira recursos de onde o dinheiro está escoando para fora. Fecha a torneira da sangria. Tudo bem? Maravilha?